Oi, gente. Estamos ao vivo. Vou colocar aqui o título da live. Boa tarde. A relevância de ser um escritor cristão. Esse é o tema da live de hoje. E eu me chamo Luciana Gomes da Silva. Estarei aqui conversando com o pastor Valdinei Pereira. Ele estará conosco daqui a pouco. E a gente vai falar sobre um pouco da experiência. Oi, Débora, Aline. Experiência de ser escritor cristão, como isso é, como as pessoas veem isso como ministério, né? Muitas pessoas nos veem aqui escrevendo, não veem isso como um ministério. A Débora chegou, o Márcio, oi, tudo bem? Vamos bater um papo aqui sobre o que é ser um escritor cristão. Eu já tenho um pouco de experiência. Vou atender o pastor aqui e continuar falando aqui. Com relação a livros, né? A gente tem alguns livros aqui em mãos. Esses livros aqui, 2 deles são autorais. Se eu estou esperando o pastor responder. E esse foi o primeiro livro que eu escrevi. Depois veio as antologias, que são esses livros aqui da Upbooks. Jaqueline, Osias, Aline, tudo bem? Esses livros aqui, Viagens Fantásticas pela Bíblia, todos eles você encontra na editora Upbooks. E nele também, nos 3 livros eu fiz poesia, fiz coisas assim diferentes do que naturalmente eu faço nos outros livros, que é teologia. Esse aqui é teologia pura, onde eu falo sobre o tabernáculo. Então são nuances diferentes. Nayara, o pastor não conseguiu entrar. Pode chamar de novo aí, pastor, que eu aguardo. Vocês que já entraram, pode estar convidando também. Eu chamei o pastor aí agora, é só você aceitar, pastor. Convidando outras pessoas para nos assistir também. Aí. Conseguimos. Opa! A paz do Tudo Senhor, bem? pastor. Tudo bem? Paz do Senhor. Não, eu estava procurando uma máquina de escrever aqui, não achei, então Deve usei o ser. celular. Então, eu já Que alegria comecei poder aqui. estar com você, Guia. Isso, comecei aqui já dando uma pequena introdução, mas hoje é com o Senhor mesmo. Nós vamos Olha, aprender. não, eu estou aqui para aprender com vocês. Você sabe que eu sou apaixonado por livros também. Você estava mostrando os seus ali, eu achei muito legal. O som está chegando legal aí, tá? Para mim tá muito bom. Sérgio. Que bom, que bom, que joia. Então, e Deus me levou a isso em 2008. 2008 foi quando eu escrevi meu primeiro livro, e depois disso nós não paramos mais, e eu sou muito apaixonado por isso. Já houve lugares que... Houve até algo interessante esses tempos atrás, eu estava O senhor se viajando lá para... apresentou, pastor. Eu esqueci de apresentar o senhor, hein? Ah, é? É, Ah, então tá, então se tá. apresente rapidinho. Então tá. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Valdinei Pereira, estou aqui na cidade de Nova Odessa, perto de Campinas, uns 35 quilômetros de Campinas. Ó, o pastor Wilson querendo me ligar agora. E eu estou aqui próximo a Campinas, e escritor desde 2008, estou com 20 livros escritos Uh, para a glória do Senhor Jesus. Não, mas são todos pequenos, são todos hum, aqueles que são de pocket, né, livros de bolso. ah, Mas Deus tem nos abençoado, desses são
acho que 10 sobre teologia e 10 sobre vida cristã, né? E teologia sistemática. E também eu sou idealizador do Clube de Sabedoria. O que é o Clube de Sabedoria? É um grupo de pessoas, nós estamos hoje com 60 colunistas, dentre eles a Luciana também está aqui conosco também. E escrevemos artigos, porque eu entendo que a escrita tem o seu papel ainda nos dias de hoje. Tem muita gente que acha que... Teve um tempo, Luciano, que o pessoal achou que o DVD iria engolir os livros, né? E na realidade, não aconteceu. Acharam que depois o YouTube iria engolir os livros, mas não aconteceu. Hoje, nós estamos vendo... Essa semana agora eu vi o anúncio de uma pessoa anunciando um livro secular chamado 1984, e é um livro muito interessante, é uma cronologia daquilo que está acontecendo hoje, mas ele fazia uma alusão a 1984. Em uma semana foi vendida por um youtuber 500 mil livros. 500 mil livros. E o pessoal acha que livro já acabou, já foi o tempo, mas não foi. Então, há uma importância muito grande sobre isso. Junto com a Upbook, eu também trabalhei com um tempo com a editoração de livros, foi muito bom, até foi um pouquinho antes da Upbook, mas depois Deus me levou para um outro lado e eu sou muito feliz, eu tenho certeza que isso é algo lindo. E quando eu não estou com os meus livros, né, lendo, e aqui estão só alguns, né, eu estou com o meu livro aqui, constantemente, sempre lendo. No Kindle. Kindle, né? Eu esqueci o nome daqui. Kindle, isso, exato. Então, eu estou aqui. É que aqui é a minha máquina de escrever, queridos. Eu não sei, eu sou meio antigo ainda. Então, o senhor me convidou recentemente para fazer parte do Clube de Sabedoria e eu não perguntei isso ainda para o senhor. Eu quero perguntar aqui agora qual foi o motivo, como o senhor chegou até a mim para me chamar para participar. Ah, que legal, que legal. Então, o início de tudo foram alguns vídeos que você postou ali no YouTube, e eu fiquei apaixonado pela a sua maneira bem tranquila, bem simples, quando eu quero dizer, não é simplória, né? Bem linguagem ao povo. Sim. Então, achei muito lindo isso quando você falou a respeito de algumas coisas do hebraico. Eu falei, gente, eu preciso dessa menina lá no Clube de Sabedoria, vai ser uma benção. O problema é o seguinte, será que ela não tem muito status? Ixi. Será que ela não tem muito assim e tal? Eu falei, vai que, né? Vai que. E na época, quando você postou, parece que você estava lá em Massachusetts, né? Ainda, é isso? Tem um ano que eu voltei para cá. E aí eu falei assim, meu Deus, será, né? Eu tenho alguém de Sarasota, tenho alguém lá de Fort Worth, mas falei, vai que ela não aceita. Falei, bom, o não eu já tenho, né? Vou convidá-la. Aí quando eu vi que você estava na Upbook, aí eu falei assim, puxa, o meu amigo, pastor Enéas Francisco, nós já temos algo em comum e vai ser muito bom. Ah, que bom, então. Foi pelos vídeos. Mas aí eu segui as suas publicações, eu vi alguma coisa, eu vi os seus livros também, eu falei, não, ela é uma pessoa de peso, eu tenho certeza que vai escrever algo muito legal. Até porque nós colocamos, você colocou algo como tema aí sobre a relevância da escrita, é muito importante isso, porque palavras, elas... faladas no YouTube, elas passam. Hoje ela tem uma importância, mas daqui a um ano, talvez alguém nem lembre mais. Mas os livros eternizam. Isso é muito bom. Exato. Eu escrevi algo aqui sobre isso, da experiência como escritora. Muitas vezes a pessoa tem o dom de escrever e não entende isso como um ministério. Ele escreve em cadernos, escreve em casa, mas não pensa em fazer isso. Em levar para a editora e fazer disso uma realidade. Isso é muito importante. E alguém, às vezes, fica até pensando assim, mas eu não sei escrever, como é que eu faço? Como é que eu faço? Querido, a melhor maneira é comece escrevendo. Vai escrevendo, vai
vai colocando alguma coisa. Se você tem alguma dificuldade para escrever, vou lhe passar uma dica. Essa dica vale $1 milhão. Um milhão? $1 milhão. Porque eu comecei assim, vou lhe contar o pleno segredo para você desde o começo. De alguém aí de Minas ainda, pastor Jorge Linhares. Ah, pastor Jorge. Eu estava num congresso de pastores, eu era pastor em Maringá, lá no Paraná, e nós temos um trabalho muito interessante chamado PAI, Programa de Apoio às Igrejas. E foi convidado o pastor Jorge Linhares para ministrar. E ele estava ministrando e houve um derramar muito grande da graça de Deus, e eu fui muito aquebrantado. E eu estava com a minha mão assim, orando, meu Deus, que coisa linda. Senhor, puxa vida, Senhor, tantos livros, eu poderia também estar escrevendo. E quando eu estava com a minha mão assim, chega Jorge Linhares e coloca a mão dele sobre a minha mão e fala, escreva livros em nome de Jesus. Eu falei, esta unção é minha e ninguém toma. Ninguém toma. E eu tomei posse disso de uma maneira tremenda. Só que eu pensei o seguinte, eu nunca escrevi. Sempre tive vontade de escrever, mas eu nunca escrevi. E como que eu faço para começar a escrever? Pregar eu já pregava há muito tempo, mas escrever não. Então, o que eu fiz? Eu comprei um livro do Jorge Linhares, já tinha vários, mas eu comprei um livro dele chamado Jezabel, a Mulher-Aranha, e fiz uma dissecação do livro. Ao invés de eu ler aquele livro de uma maneira espiritual, eu comecei a lê-lo de uma maneira crítica, analítica, analisando ponto por ponto daquele livro. E quando eu comecei a fazer análise, foi quando me deu o start. Falei, já entendi. Eu consigo. Já entendi. Eu consigo. Por quê? Porque os livros do Jorge Linhares, e aqui não estou falando mal, pelo contrário, estou falando muito bem, os livros dele são pregações do pastor Jorge Linhares que alguém translitera, que alguém transcreve. Peguei uma das ministrações que eu tinha sobre o Deus do impossível, o Deus desconhecido, e escrevi ele todinho, pausando, escrevendo, pausando, escrevendo, pausando, escrevendo. Só que é interessante que aí você começa a mudar. Tem algumas coisas que você fala na sua linguagem coloquial não dá. E não dá para escrita. Aí você vai escrevendo, e Deus vai fazer, e Deus vai curar, e Deus... Você não vai escrever, e Deus vai fazer, e Deus vai curar. E aí fui fazendo essas mudanças, acrescentando coisas que eram importantes daquele momento da pregação, e quando eu terminei, eu tinha o meu primeiro pocket de 80 páginas. Eu falei, uau! Aí vai dar... Aí eu fiz, imprimi, fiz uma capinha numa copiadora rápida e fiz as dobras com marca de caneta. Meu primeiro. O primeiro. Fez sozinho. Fiz sozinho. E passei cola branca para colar ali, ficou horrível. Mas quando eu terminei aquelas dobras tudo, eu cheguei numa gráfica e falei, moço, você não pode cortar os cantos aqui para mim? Ele falou, como assim? Você quer perder os cantos do livro? Não, só essas beiradinhas. Refilar. Falei, deixa eu escrever isso aqui, refilar. Os termos já. E eu falei, isso dá uma refilada para mim. Ele terminou de refilar, o Jorge Linhares estava na cidade, eu levei o livro, falei, pastor, o senhor pode orar? Ele falou assim, esse livro é meu. Eu falei assim, é seu, mas é meu. Foi baseado naquilo que o senhor faz, que eu fiz também. E aí, a partir daquilo lá, que ele orou por mim, depois disso, foi o primeiro, foi o segundo, foi o terceiro. O livro feito em casa foi profético. Isso. Foi o protótipo profético. É isso. E daí hoje, graças a Deus, estou com o meu 21º saindo essa semana agora, o princípio da honra, e Deus tem estendido. Então, o conselho a todos que estão desejando fazer isso é simplesmente faça. Se for necessário, grave 40 minutos daquilo que você está pensando em fazer, porque na gravação se apaga, você grava de novo, e depois disso você vai escrevendo. E você vai ver que aquilo que você gravou vai ser completamente diferente daquilo que você vai escrever. Vou falar um negócio aqui, pastor. Deus enviou o senhor. Eu estava parada já com a escrita, e agora eu voltei a sentar novamente e pensar e escrever para o artigo. A gente meio que deixa essas coisas e esquece dessa parte também como um dom. E realmente eu sentei, fiz aquele, eu já estou preparando o outro tema que o senhor deu lá de João.
Que diga-se de passagem, ficou muito bom, Ficou bom parabéns. aqui. Já saiu, pastor? Eu não vi. Não, Não vai vai sair sair. agora no dia primeiro, dia No primeiro. dia primeiro já sai a revista com o meu artigo. Muito bem. Então aqui a gente vai. Ó, deixa eu fazer o meu merchan, Né? então, aqui. Então faça. Então, o artigo vai sair em revista.clubedesabedoria.com.br, tá? Eu vou até escrever, enquanto você fala aí, eu vou Escreva aí. escrever aqui. Então aí Pode eu estava continuar. pensando aqui, pus um ponto aqui no meu papel sobre a capacitação. É, é como o senhor já falou, já escrevi aqui, o senhor já falou antes, está lendo o meu papel, no pastor. É como lapidar uma pedra. Eu pego textos de 2014, 2015, foi quando eu comecei a escrever, foi com 30 anos. Antes disso eu não escrevia, antes disso eu nem lia livros. Era uma vida bem apática com livros. E Deus despertou ou me deu esse dom, não sei. E eu comecei a ler e estudar de maneira assim, absurda e gostar do que eu estava fazendo. Então a capacitação ela vem de Deus. Por mais que eu tinha ali a revelação de Deus, a revelação da palavra, do sentido ali do versículo, eu não conseguia colocar aquilo de maneira graciosa. Ficava assim meio bagunçado. E somente, Interessante. pastor Joaquim Cantagalho, a paz do Senhor, e só depois, com o tempo, é que isso foi aprimorando, afinalando, a gente conseguiu colocar os parágrafos direitinho, e com graça. E aí agora, né, e voltando a escrever de novo, acho que já tem um ano que eu não escrevia. Tem um ano que eu não Não, mas escrevia. é muito interessante. Mas é como. Só que tem o seguinte: você começa e Deus vai dando graça. É como os meus vídeos. Houve uma época que eu era mais na itinerância e eu tinha gravado Amém, pastor. 35 vídeos, 35 DVDs. E o primeiro e o segundo DVD que eu gravei, eu nem passava mais pro pessoal. Eu falava, meu Deus, que dó de quem comprou isso. Mas é a questão de você, como você falou, de ir lapidando, de ir Lapidando. melhorando cada Então, dia mais, com certeza. todo dom que Deus nos entrega, eu vejo assim, Deus nos entrega, não nos entrega ele prontíssimo. Né? Uhum. Deus vai entregando assim aos poucos, como uma revelação. Ele vai entregando aos poucos, a gente vai lapidando e vai trabalhando. A gente vai encontrando a identidade, como eu digo assim, identidade A Débora está ministerial. perguntando se já tem. A Débora está perguntando se já tem o número do artigo. Não temos ainda, Débora. Ainda está em edição. Vai sair no dia primeiro ainda. Tem uma pergunta aqui, pastor. Pastor, fala uma frase que o Senhor escreveu que mais lhe deixou marcado. Foi da Oh, meu missionária Deus. Carla. Ai, meu Deus do céu. Vamos tentar lembrar uma frase que mais me deixou marcado. Nossa, pegou desprevenido. Vamos ver, eu tenho do meu livro O Valor da Filha. Ah, sim, do último livro agora. Olha que enrolação. O meu último livro agora sobre honra, né? Perguntas movem o nosso futuro. Esse foi das palavras que mais marcou, porque eu falo no livro de honra sobre a estratégia de Satanás para derrubar Adão e Eva, que foram através de perguntas, e a estratégia de Deus pedagógica, que foi através de perguntas também. Deus perguntava, Adão, aonde você está? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Com certeza sabia. Mas quem te mostrou que estavas nu? Será que Deus não sabia quem tinha mostrado? Comeste tudo fruto que eu disse para não comer? Todas eram perguntas pedagógicas. Deus já sabia de tudo. Adão, aonde você está? Olha, é muito interessante. E essas perguntas vão durante a Bíblia toda. Quando você chega para Jonas, Deus usa os marinheiros para perguntar, dize-me, ó dormente, que fazes aqui? Tudo perguntas pedagógicas, o espelho da vida sendo colocado na nossa frente para mostrar quem nós somos, aonde nós estamos e quão distantes ou próximos de Deus nós estamos. Então, perguntas movem o nosso futuro. A Bíblia, Luciana, ela tem mais de 3.000 perguntas. Será que Deus não sabe a resposta?
Meu Deus. São 2.000 e tantas perguntas no Antigo Testamento e mais 1.000 e tantas no Novo Testamento. Então, será que Deus é um Deus Patrícia. ignorante? Pelo contrário, Deus é um Deus onisciente, mas Ele trabalha através de perguntas. Muito interessante. Perguntas Eu, movem o nosso futuro. eu me lembrei aqui quando Jó estava questionando a Deus, Deus o respondeu com perguntas. Onde você Uhum. estava quando eu estava criando aqui o mundo? Meu Deus. Enfim. É. Aí você tocou em algo que mexe muito comigo. Por que do clube de sabedoria? Foi analisando os livros de sabedoria, livro de Provérbios, de Eclesiastes e o livro de Jó. O livro de Jó é um baita de um livro de sabedoria. Todas as perguntas nos levam a entender. Aí, voltando um pouquinho lá atrás, você falou sobre quando você ainda não escrevia, nem lia e tudo mais. Tiago 1,5 é uma promessa de Deus para todas as pessoas que querem escrever. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Olha que coisa tremenda. Tremendo. Né? Glória a Deus. Sem restrição nenhuma. Sem restrição. Pastor, você está copiando a minha cola. Por isso que nós estamos no mesmo clube. Eu separei aqui 1 João 2,27, que fala que a unção que dele recebestes ensina tudo e não precisa pedir mais nada. Amém, essa é a amém. mesma palavra, pastor. Amém, amém, exatamente. A unção de Deus. Essa semana eu aprendi com uma amiga que na oração nós recebemos capacitação, nós recebemos poder de Deus, nós recebemos a graça de Deus, nós recebemos a unção de Deus através da oração. E sem a unção de Deus, tem um livro que a gente estava lendo também juntas, que é O Poder Através da Oração, com certeza o senhor já leu, do Bounds. Ele é um livro bem antigo, que fala que sem a unção, o mensageiro, no nosso caso aqui, o escritor, né? Ele é como um defunto. E as suas palavras bonitas são como flores que enfeitam aquele defunto. Que podem até ser bonitas, ter sua cor, exalar o seu cheiro, mas não vai fazer efeito algum naquele que ouve. Porque aquele que prega a mensagem viva, ele precisa estar vivo. Ele precisa estar vivo para passar a mensagem daquele que é vivo. Amém. Amém. É exatamente isso. Agora, veja bem, tudo tem o seu lugar, né? Nós temos a importância da oração. Se você quer uma resposta, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus a importância da oração. O jejum tem uma importância para mortificar a carne, mas e a leitura, tanto da palavra de Deus, todo o conhecimento tem uma importância muito grande. Salomão, ele diz assim: Senhor, me dá sabedoria e conhecimento. São duas coisas importantes, sabedoria e conhecimento. O interessante é, quem sou eu para falar com uma teóloga aqui que fala do hebraico, mas a questão do conhecimento é intimidade com aquele que ensina, né? Intimidade com aquele que ensina. Então, eu posso ter toda a sabedoria, mas se eu não tiver intimidade com Deus, relacionamento com Deus, não funciona. Já dizia um autor que a Bíblia é o único livro que quando você lê, o autor está presente. Se eu não tiver o autor presente, então toda a sabedoria... a live. Toda a sabedoria vai ser em vão. Estão pedindo aí de salvar, tá? Vamos salvar. Sabedoria e conhecimento. Continua lá no sabedoria e no conhecimento, pastor. Pode ir. Então, o interessante é o seguinte: Salomão, ele não recebe essa sabedoria só por osmose, vamos dizer assim, né? A Bíblia fala sobre os detalhes disso. Provérbios 3, versículo 1, versículo 2 a seguir, diz assim: porque quando eu era pequeno, tenro em idade, meu pai pegava na minha mão e andava comigo dizendo: adquire a sabedoria, adquire o conhecimento. Sim, com tudo que você possui, adquire conhecimento.
honra e ela te honrará. Abrace-a e ela não embaraçará os seus passos. Então, Salomão, ele teve um grande mentor. Todos nós precisamos de um mentor. Eu estou na mentoria do Clube de Sabedoria, mas eu tenho alguns irmãos ali, não sei se você chegou a ver alguma live do pastor Paulo de Freitas, eu falo, pastor Paulo de Freitas, meu mentor, meu decano. Talvez em algumas áreas eu tenha mais conhecimento do que ele, mas ele é aquele que me orienta, ele é aquele que me instrui. Então Davi pode ser que não tenha adquirido toda a sabedoria de Salomão, mas foi o seu mentor. Ele falava desde criança, Salomão, peça sabedoria, adquira sabedoria, peça sabedoria. Salomão vai crescendo, peça sabedoria, vai crescendo, peça sabedoria. Quando Salomão tem aquele encontro com Deus, Deus fala, o que você quer? O que ele pediu? Sabedoria. Aquilo que o seu pai já tinha lhe instruído lá atrás. Por quê? 1 Crônicas, capítulo 28, Davi diz assim, eu queria fazer uma casa para o meu Deus, mas Deus falou, você não fará, mas o teu filho Salomão, esse edificará uma casa, e eu serei com ele enquanto ele for comigo. Então Davi já sabia o futuro. E aqui está uma dica aqui de mais de $1 milhão. A sabedoria de Deus revela o futuro. É algo profundo demais que não dá tempo de falar aqui. Mas a sabedoria revela o futuro. Davi já sabia o seu futuro. Sabia que o futuro seria Salomão assumindo o trono, e Deus seria com ele enquanto ele fosse com Deus. Então Davi falou, a partir de agora eu tenho que orientar Salomão, eu tenho que instruir Salomão, para que quando Salomão assuma o trono, ele assuma cheio de sabedoria. Então, por isso que nós temos o Clube de Sabedoria, essa busca incessante pela sabedoria de Deus. Eu comecei a estudar isso com o pessoal, um grupo de 15 pessoas, um grupo bem pequeno, bem restrito, de pessoas do Brasil inteiro, que a gente se reunia toda quarta-feira. Nós começamos a estudar isso aí em 2016, e até agora nós não chegamos ao final desse assunto. Já estão perguntando aqui se nós dois já temos um tema aí para a próxima live, pastor. Uau! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Eu estou aqui. Sabedoria, conhecimento, unção, poder de Deus, gira tudo em torno de estarmos em comunhão com Deus, em comunhão com o Espírito Se quiser falar sobre comida mineira também, eu fui pastor 1 ano em Belo Horizonte, vamos que vamos também. Patrícia, é claro. o Clube de Sabedoria, Patrícia. Você quer entrar no clube de sábios? Eu não entendi a pergunta. Opa, eu tenho um link para você entrar no Clube de Sabedoria, mas não dá para entrar nesse grupo restrito. Esse daí, para entrar, tem uma senha muito especial. Mas para você entrar e participar e receber os nossos comunicados do Clube de Sabedoria, é muito fácil. Eu vou falar aqui, depois vocês procuram na reprise da live. A Débora está assistindo? Débora tá. Talvez ela conseguiria escrever aí pra gente. Então coloca aí, Débora, o telefone do Clube de Sabedoria. É 19 9 8210 96... Opa, furei tudo aqui. Vamos lá, não é isso daí não. 19 9 9669 0240. 19 9 9669 0240. Aí você manda para mim nesse número, você só manda assim, sabedoria, só isso. E aí, automaticamente, o WhatsApp vai pedir o seu nome, a sua cidade, e você já é ingressado no Clube de Sabedoria para receber as nossas notificações, as nossas lives, e-books gratuitos. Eu mando por mês, Luciana, um dos meus e-books gratuitos. O da honra estava lá. Exato. Agora, esse foi só para vocês. Mas esse foi só para vocês. Eu vou ler rapidinho. Mas aí é o seguinte, Deus me ensinou uma coisa, Deus só multiplica na minha vida quando eu divido. Os meus 20 livros, um por mês, todo mês eu semeio no Clube de Sabedoria. São mais de 1.500 pessoas no Clube de Sabedoria que recebem um e-book gratuito por mês. Pastor, mas poderia vender. Deus é um Deus provedor. Eu semeio aqui, Deus semeia ali na minha vida. E Deus tem me ensinado isso durante todo esse tempo de pandemia. Eu fiquei assustado porque a minha renda era a venda dos livros nas minhas viagens que eu fazia. E desde março eu não tenho viajado mais. Mas desde março o Senhor tem sido meu pastor e nada tem me faltado. Tem, nada falta. A missionária Carla perguntou aqui quais os livros que o pastor criou.
E a Patrícia, deixa eu responder a Patrícia. Patrícia, a live vai ficar gravada e eu também depois posso passar para você o número do clube. Eu passo lá no WhatsApp. E o Ixi, temas, menina, quais os livros que o agora pastor criou e quais os temas desses livros são variados. vai ser difícil, vai ser difícil. Vamos lá, ó, teológicos, vamos lá. Eu não vou falar em ordem, mas bibliologia, cristologia, ramatiologia, soteriologia, homilética, hermenêutica, profetas maiores, profetas menores, história da igreja, missões e eu esqueci um. Mas todos são assim bem direto ao ponto. Teológico direto ao ponto, sem muita enrolação. Livros todos assim de 80, 100 páginas, nada muito grande não. Aí os meus livros eu tenho, vamos ver se eu lembro de todos, né? Como ser feliz no amor, dicas para um casamento feliz. Mas cuidado, não faz fila não, espera. 21 dicas para abençoar seu casamento. Filhos, herança de Deus, orientação para educar os filhos. Honra. O valor da fidelidade, um livro tremendo. A história não contada de Davi e Mical. Eu entro em defesa não de Davi, mas eu entro em defesa de Mical, mostrando que ela tinha... O senhor manda para mim. Mando sim, mando sim. Esse daí é o seguinte, gente. Eu entro em defesa de Mical. Eu mostro que Mical tinha todos os motivos do mundo para ser uma pessoa angustiada e oprimida. A gente às vezes joga pedra em Mical, mas a gente tem que entender o contexto da vida de Mical, toda a sua história. Eu vou deixar só um spoilerzinho. Sim. Quando Davi foi arrancado da sua terra e levado para os filisteus, forçosamente, Saul tentou matá-lo, ele fugiu para os filisteus. Saul pega Mical e dá ela para uma outra pessoa chamada Paltiel. Ela se torna esposa de Paltiel. E Paltiel é um homem que ama Mical de todo o seu coração. Dá tudo que Davi nunca deu para ela. Amor, carinho, que eu quero dizer. Não dinheiro, amor, carinho, tudo que ela precisava. Quando Davi assume o trono, ele diz assim, olha, eu só vou assumir o trono se vocês me trouxerem Mical, porque eu paguei sem prepúcio de filisteu. Ele não falou porque eu a amo, ele falou porque eu paguei um preço por ela. Ela é o meu troféu. Ela não é meu amor, ela é o meu troféu. Meu Deus. E foram buscar Mical na casa de Paltiel. E chegaram lá e falaram, Mical, o rei, futuro rei, quer você de volta. Não, eu estou casada, esse homem me ama. Não, agora você vai com ele. Olha só, e a Bíblia diz que Paltiel vai pelo caminho chorando, até que Abner fala, volta para casa, senão o rei vai te matar. Olha que situação. Meu Deus. Quando Mical chega, deixando o seu esposo, quando Mical chega no trono, no palácio, ela encontra Davi, casado com mais 6 mulheres, e cada mulher lhe deu um filho. Eu não vou continuar aqui, depois vocês adquirem o livro. Pode ir, pastor. Tá bom, não tô pregando. Tá na Amazon, viu? Tá na Amazon lá, a história não contada de Davi e Mical. Os livros do senhor a gente encontra todos no Amazon, pastor? Não, eu só tenho 2 lá, mas eu estou colocando os demais. É que eu estava tendo um problema com o meu QR Code, ou com o QR Code não, com o ISBN, mas agora já resolvi, e dependendo do tempo que eu tiver, mais um mês eles devem estar todos lá. Zila, chegou aí, chegou mais gente aí. É minha mãe, Zila é minha mãe. Ah, é sua mãe? Chegou aí, tô te vendo tá aí. Show de bola. Tá. E já falei, né, da experiência como escritora aqui no início, realmente a gente não entende onde Deus vai nos levar. Eu, às vezes, faço um vídeo, falo de coisas simples, né? Sou muito técnica ali nos vídeos, aí eu falo de coisas simples. E, de repente, o Espírito Santo faz aquilo na cabeça da pessoa e entrega para ele uma mensagem que ele está precisando. E Exato. quando a gente se dispõe a escrever, a fazer para a vontade de Deus, gera frutos. Isso é algo muito interessante, porque o livro, se você ler assim de uma maneira só fria, na letra fria, ele se torna muito legalista. Você não consegue expressar sentimentos que você expressa num vídeo. Mas se você ler em comunhão com Deus, Deus vai te levar para palavras, a coisas que o autor não escreveu. É muito interessante isso.
Essa é a parte boa de ser também leitora, né? Porque a gente, como leitor, você passa por vários livros e várias pessoas. Deixa eu contar uma experiência, porque nesse livro aqui é o primeiro que eu escrevi, está lá no Upbooks. E quando eu escrevi sobre Abraão, eu escrevi o seguinte: Deus te pedirá o que você mais ama para provar o que está no seu coração, provar sua fé. Ah, pastor, na hora que chegou a vez de Deus realmente pedir o que eu mais amava, foi doído. Eu lembro que escrever foi fácil. Mas aquilo que eu fui entendendo também, que foi o primeiro livro, que aquilo que a gente ministra aqui é como uma peneira, Deus vai passar você por ela. Uhum. Deus vai passar você Eu tenho meu livro que eu escrevi chamado Eu Creio em Milagres, e um pastor olhou para mim e falou: pastor, se prepara. Eu falei: por quê? Não, se prepara. E olha, quantas vezes eu fui desafiado pelas palavras que eu escrevi. Realmente, é verdade. É verdade, né? Você teve essa experiência também. Eu lembro que eu estava dirigindo, acabei de receber uma notícia ruim lá. Quando eu liguei assim, o carro estava cantando, né? Não importa a circunstância, eu te louvarei, não importa sim, eu desliguei o rádio. Falei assim, importa sim. É, realmente, A gente realmente, tem realmente. esses conflitos aí com Deus, mas quando a gente está escrevendo, inspirado ali pelo Espírito Santo, a gente escreve. Mas Deus faz aquelas palavras passar por nós para que isso seja verdade, não seja só palavras jogadas ao vento. Uhum. Mas olha, Luciano, eu quero dizer assim de público aqui, com o seu público aqui presente, inclusive vamos entre o dia 1º e o dia 15 de fevereiro, gente, eu já estou convidando a Luciana para participar de uma live comigo, que a gente sempre faz a live dentro do período. Então você escreveu para o dia 1º, a sua live vai ser entre o dia 1º e o dia 15, né? Depois do dia 15 para aqueles que escreveram do dia 15 para frente, que a revista ela é quinzenal. E vai ser uma alegria muito grande ter você aí, fazer uma live com você, vai ser muito gostoso, nós vamos ter um tempo muito legal e nós vamos estar abordando a respeito daquele assunto que você escreveu, que foi realmente maravilhoso. Você disse que é um pouquinho técnica, mas olha, para quem gosta desse termo técnico, a mente se abre, aquele famoso... Vai longe, né? Vai além do que eu disse, né? Muito além, muito além. Tem um pastor amigo meu, aliás, tem um evangelista amigo meu, que eu fiz até esses tempos, nós fizemos uma conferência online, que é a conferência Princípio de Honra. O missionário Edson Teixeira foi pastor até um tempo lá em New Jersey. E ele tem muitos DVDs, livros e CDs, né? E aí um pastor comprava, ele chegava lá: o Edson, você tem CD novo? Eu tenho. Então quais são? São esses 10, me dá os 10. Ué, tem mais? Tem 5. Dá esses 5. Aí o pastor estava com uma pilha assim, de CDs dele, de CDs dele. Aí ele falou: pastor, por que o senhor compra todos os meus CDs? É para dar para os outros? Ele falou: não, eu pego a sua mensagem, ouço, dou uma melhorada e prego de novo. Ele estava usando. Acontece, tem ferramentas, pastores, né? tem pastores que mandam ali os recadinhos no YouTube falando isso. Oi, irmã, eu vou usar aqui o seu slide, mas já dei a honra e tal. Eu nem sei, pastor, onde chega as palavras que eu falo. Eu não sei. Escrevendo também é do mesmo jeito. Daí a pouco você olha lá, tem 1000 visualizações. Quem são essas pessoas? Quais os corações que Deus resolveu jogar essa semente? Nós não sabemos. Podem ser pessoas tristes, pessoas, sei lá, amarguradas, pessoas ali que estão precisando de uma palavra pregar no domingo. Aí ele acha ali o artigo e fala: não, é essa palavra aqui que eu vou pregar. Então essa um ajudando o outro. Até porque você usa muito o seu argumento, que você estudou sobre isso, do original,
E isso, para a gente que é pastor, abre a mente de uma maneira muito, muito profunda, né? Por exemplo, quando Paulo diz a respeito de Timóteo, isso aqui foi pregação que eu preguei muitos e muitos anos. Ele diz assim para Timóteo: Timóteo, eu te exorto que você reavives o dom de Deus que há em ti. E essa palavra reavives, no original grego, anazon puron, fazer um fogo subir com vida. Quando eu aprendi isso, eu falei, vou gente... copiar e jogar lá no meu canal. Eu falei, reavives, anazon puron, fazer um fogo subir com vida. Meu Deus! Olha, eu nem preguei, a sua mente já trabalhou aí. Já fui lá longe. Já. Então, isso é o legal. Quando você traz um termo técnico e ele tem relevância, abre a nossa mente. Quando uma pessoa olha para o lado igual você olhou, é porque você já está pensando em alguma coisa. Já pensei lá longe. Legal demais, legal. Não, muito gostoso fazer essa live contigo. Já lembrei do Espírito Santo, já lembrei lá do tabernáculo, já fui lá e voltei. Show de bola, show de bola. Porque não tem como a gente falar de fogo do Espírito Santo sem voltar lá atrás. Eu gosto muito do Antigo Testamento, principalmente ali do Pentateuco, porque eu vejo ali a essência de todo o Evangelho. Tudo está ali. A queda, que o senhor já citou mais cedo, está ali também a restauração do homem, está ali a promessa de Cristo, está ali a promessa de um grande profeta, está tudo ali. Maravilha, é verdade. De tudo. É verdade. E é interessante que quando no Novo Testamento, João capítulo 1, né, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tem gente já entrando aqui no Clube de Sabedoria, que está marcando aqui, várias pessoas estão entrando. Está mostrando no meu celular, sabedoria. Que legal, gente. Muito bom, muito bom. Que bom. E então ali diz em João, né, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? E ele habitou entre os homens. No habitou vem a palavra tabernaculou, né? Aí você vai para o Antigo Testamento, você se apaixona pelo tabernáculo, né? Jesus, isso mesmo, ele tabernaculou. Ele é o tabernáculo de Deus conosco hoje. Na nossa caminhada não estamos diferentes do povo lá de Israel. Temos um tabernáculo e ele funciona muito bem. E é interessante que isso está lá em Apocalipse, né? E falando sobre isso, e Jesus, na festa dos tabernáculos, ele disse: se alguém tem sede, vem a mim e beba, né? É tremendo. E lá em Apocalipse ele fala exatamente: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, né? Olha que coisa tremenda. Então, quer dizer, nós temos o Antigo Testamento, nas palavras de Jesus, no plano de Jesus e no Apocalipse. Quer dizer, do início ao fim, o tabernáculo está presente. Me fez lembrar aqui da primeira mensagem que eu preguei na igreja. Uns 10 anos atrás, me chamaram. Consegui pregar 10 minutos, mas já valeu. Show. Deus me levou a olhar para a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, e ela era toda revestida de madeira, revestida de ouro. E aí falei do Espírito Santo, do ouro e a nossa humanidade ali que permanece até que sejamos arrebatados, os nossos corpos transformados, mas a humanidade permanece ali. E quando eu disse que a arca foi vista por João lá no céu, o pastor estava na minha frente, falou assim: que, irmã? Eu levei um susto. Falei: o texto fala que estava. Ele sim, depois ele falou comigo: já fiz tanto seminário e nenhum deles me disse que a arca estava lá no céu, que João tinha visto a arca lá. Então, assim, coisa tão simples que Deus nos revela e às vezes não revelou para o outro, mas é assim, a gente vai estudando, Deus vai nos agraciando. Luciana, nunca nós vamos deixar de aprender. Não. Nunca. Pode estar com 80, 90 anos, ser o mais experiente teólogo, sempre vamos estar aprendendo. Porque é o que a Bíblia diz, né? Que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Não tem como. Todos os dias estamos aprendendo mais e mais. Todos os dias. Pastor, a gente já fez 46 minutos.
Vou Então, eu deixar. estou aqui olhando para o meu relógio e falei, Jesus, ela disse que nós íamos ter uma live de uns 10, 15 minutos e nós estamos aqui. Uai! Estamos fazendo culto da tarde. O culto abençoado. Muito bom, muito bom. Foi um prazer estar Nós com vamos você, ficar foi por muito aqui, gostoso. tá? Essa semana a gente entra lá no YouTube, faz a live juntos. Vamos falar de Ruth e Noemi, certo? Vamos Show de continuar o bola. tema. Tá bom, pastor? Muito obrigado. Muito obrigado também a todos que estiveram aqui, missionária Carla, né, que fez a participação, suas perguntas. A Aline, Patrícia, não vou lembrar o nome de todos que subiu aqui a lista. Todos que estiveram conosco, muito obrigado, tá? Muito obrigada a participação do senhor. Foi de uma grandeza imensurável. Eu aprendi demais aqui com o senhor. Deus abençoe, foi um prazer. Fica com Deus. Tá, tchau. Tchau, gente. Tchau.